então selecionei alguns exercícios aqui, começando do 2 de aprendizagem, alguns propostos, alguns do Enem, propostos aí, ó, do livro de vocês, do livro um, tá? Em torno da página 65, né? Que tem uns que eu esqueço de mudar, e alguma coisa do Enem, tá? Eu peguei um pouquinho de cada um, tá certo? Matemática, eu sei que vocês têm exercício demais, agora física, vocês podem reparar que não tem muito exercício pra gente resolver, tá certo? E então vamos lá. É, se não for para vocês resolver, opa, se não for para vocês resolverem, então vocês vão participar um pouco mais, beleza? Bem, um gás ideal confinado em um recipiente, tá aí, é o exercício de aprendizagem, página 64, tranquilos? Qualquer coisa eu atualizo vocês aí, porque às vezes eu esqueço de anotar a página. Um gás ideal confinado em um recipiente fechado, de volume constante, sofre uma transformação termodinâmica, em que sua pressão diminui. Então já deu as dicas todas aí, né? De volume constante, né? Vão acompanhando aí, de volume constante. Beleza, então PV sobre T, que não interessa qual for a transformação, isso aqui tem que ser constante. Ele já colocou mais uma coisa constante, né? Além dessa relação aqui, ele já colocou a variação do volume, né? Que eu vou colocar igual a zero, tá? Ou seja, volume constante. A pressão diminui. Olha que sobrou. A única coisa que é inversamente proporcional é pressão e volume. Ele já tirou o volume, então sobrou pressão, que é sempre proporcional à temperatura. E ele já diminuiu a pressão, então vai diminuir também a temperatura. Diminuir a temperatura significa uma variação negativa, ou seja, diminuir também a variação de energia interna. Outra coisa é o fato de não ter variação de volume, já implica aproveitando, tá, gente? Aproveitando e explorando tudo, até eu ver o que está perguntando. Se não tem variação de volume, não tem trabalho, tá? Todo o calor que é utilizado, né, ganhado ou perdido, ele é administrado exclusivamente para energia interna. E como ela diminuiu, parece que ele está perdendo calor, né? Assinale a seguir o diagrama pressão versus temperatura absoluta, né, sempre Kelvin, compatível com essa transformação. Beleza. É, qual que seria? Essa daqui nunca, né? Essa relação aqui inversamente proporcional, essa curva, ela só é presente quando é pressão versus volume, tá certo? Independente da transformação. Como assim independente da transformação? Pressão e volume, dando curva, podem ser duas transformações. Isotérmica, que não é o caso, tá? Isotérmica, ou adiabática, tá? Ou adiabática. Mas isso aí eu estou falando de se fosse pressão em função, diagrama fosse pressão em função do volume, se fosse uma curva, né, ou descendo ou subindo, não sei, de pressão e volume. Poderia ser isotérmica ou poderia ser diabática. Já risquei esses dois aqui, beleza? Ele já falou que a pressão está diminuindo, então não pode ser esse aqui, porque esse aqui está com pressão constante, né? Pressão está constante. Então só sobraram esses dois aqui, ó, tá? Pressão em função da temperatura, pressão em função da temperatura. Só que, como ele já falou que pressão está diminuindo, consequentemente temperatura também está, então tem que ser, que esse aqui está mostrando é um aumento, né? Aumento de temperatura e um aumento de pressão. Beleza? Tranquilos? Eu explorei um pouquinho mais, tá? Porque esses exercícios aqui, eu só achei um exercício só. Lógico, nem deveria ter achado. Um exercício só sobre trabalho e puxando um pouquinho para a primeira lei da termodinâmica, tá? Da termodinâmica.
Mas eu vou ter que passar uma listazinha para vocês, digitalizada mesmo, né? Que vocês não estão com material volume 2 aí. Mas eu passo uma lista digitalizada de alguns exercícios para a gente resolver, porque senão fica difícil. Eu tenho que revisar o conteúdo, eu tenho que revisar de novo, né? Quando chegar o material 2, embora eu acredite que não deve demorar, não. Bem, dúvidas? Tudo tranquilo aí? Vocês viram que é pura teoria? Eliminei aqui quem que não está mudando e já fiz uma análise rapidinha. Se você fizer essa análise aqui sempre, anotar aqui no cantinho tudo que você percebeu aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma em resolver a questão. Beleza? Tranquilos? Então selecionei alguns aí com o intuito de mais um exercíciozinho aí. Regina estaciona seu carro movido a gás natural ao sol. Considere que o gás no reservatório do carro se comporta como um gás ideal. Beleza. O carro está estacionado e o gás está confinado num reservatório. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura. Eu gosto desse pessoal aqui, que a questão, se você não resolver, é porque você não domina o conteúdo, porque fica claro o que eles estão perguntando. Sempre. Olha só, isso aqui é constante. Sempre. Independente da transformação. Mas ele já falou que o carro está estacionado e o gás está confinado em um reservatório. Então o que sobrou para variar é justamente o que ele está perguntando. Pressão em função da temperatura. E tirando pressão e volume, as outras grandezas, as outras relações são sempre proporcionais. Né? Do PV sobre T, a única que é inversamente proporcional é pressão e volume. Agora, pressão e temperatura, ou volume e temperatura, são sempre proporcionais. Mas tudo bem, ele já me falou aqui que o volume é constante. Só estou relembrando aí, tá? Então eu quero um gráfico que me dê essa relação aqui, ó. Ok? Essa relação. Bem, essa curva, nunca pode existir curva se não for pressão e volume, tá? Então a minha dúvida é entre esses dois aqui. Como eu já falei que são proporcionais, então eu não tenho dúvida que vai ser esse aqui, ó. São grandezas proporcionais. Aqui seria uma isobárica, né? Pressão constante. E esse carro parado no estacionamento ao sol, então vai ter o quê? Vai ganhar um calor, certo? A temperatura, então, esse calor, o volume não vai mudar. Se o volume não vai mudar, não, eu não posso esquecer de fazer a análise da primeira lei, né? Se esse volume não vai mudar, então não tem trabalho. 100% do calor tem que ser usado para a energia interna. Como eu estou ganhando calor, eu vou ter um ganho de energia interna, né? Ou seja, minha temperatura vai aumentar, certo? Se minha temperatura vai aumentar, minha pressão também vai, tá? Porque é tudo proporcional, beleza? Então, letra D de dado aí, sem dúvida. Tranquilos? Pera, ô Carlos, é Oi. uma diabática essa aí? Para ser adiabática, ela deveria ter. Só abrir um adeno aqui. Para ser adiabática, não deve existir troca de calor. Em algum momento, ele tem que mencionar que é uma transformação rápida o suficiente para que isso aqui, ó, não aconteça, essa troca de calor. Todo mundo varia numa diabática, tá? Todo mundo. Então a relação toda aqui é constante, mas ninguém aqui é constante, né? A relação conjunto aqui, essa relação que é constante. Então para ser adiabática tem que ser aqui. Isso aqui é uma transformação isovolumétrica, né? Iso, isométrica ou isocórica. Só para pegar os nomes, isocórica. Pegar os nomes mais difíceis de guardar, né? Beleza? Ah, tá, entendi. Se no caso fosse uma diabática, ia ser ou gráfico A ou C, não é? Aí seria um gráfico de pressão em função do volume, seria uma curva, né? Ou Ah, tá. subindo ou descendo, seria uma curva. Aqui é pressão em função da temperatura. O gráfico tem que ser esse aqui, ó. Gráfico não, né? O jeito certo é falar diagrama, beleza? Ele fala diagrama em algum. Aí falou até que é gráfico.
Beleza. Então, o diagrama aí seria esse aí. Beleza? Questãozinha, página 6. Vai acompanhando aí que tá na sequência, tá? Às vezes eu erro a página, mas tá na sequência, tá? 6, 6, 6, 6. 6 de quem, meu Deus? Falei que tá na sequência, né? É o exercício 6. 6. E é 6 mesmo. Página tá certo. Melhorou um tiquinho, né? O oxigênio foi introduzido em um botijão durante o inverno europeu a 0 graus Celsius, tá? Então, temperatura inicial 0 graus Celsius, beleza? Temperatura inicial 0 graus Celsius. Eu não penso em graus Celsius. Então, 273 Kelvin. E enviado ao Brasil para ser usado num hospital, é bem atual, né? Tá precisando mesmo. Cujo a temperatura média é de 30 graus Celsius. Ou seja, 303 Kelvin, tá certo? As variações são iguais, tá? As variações são iguais, né, nas duas escalas. Beleza. Na nova situação, é correto afirmar, antes de ler qualquer coisa, está confinado num botijão. Então não tem variação de volume. Ele está ocupando o volume que ele tem. Então não tem trabalho. Toda a energia, que no caso aí ele ganhou, porque ele saiu de 0 a 30, foi usada para energia interna. Então, tanto a energia interna aumentou, quanto a variação de temperatura aumentou. Agora, moléculas que estão agitando, vibrando, movimentando mais, consequentemente, houve um aumento de pressão também, porque pressão diretamente proporcional à temperatura. Beleza? Então, eu fiz minha análise toda aí. Letra A. O oxigênio sofreu uma transformação isobárica, pressão constante. Não. Beleza? A pressão do oxigênio dentro do botijão não se alterou. Mas, então, se a pressão dentro do oxigênio, a pressão de oxigênio dentro do botijão não alterou, então seria isobárica. As duas questões aqui, ó, as duas questões, né, as duas letras seriam a mesma coisa, né? É, infelizmente, gente, tem muita questão de física que é assim. Você não usa de fato o puramente. Infelizmente não. Tem que usar a interpretação também, né? A gente que quer ficar muito apegado à teoria, achar que tem que eliminar pela teoria. Mas tem muito exercício de física, tem colega meu que não é da área, que fica brincando, né? Que não precisa estudar para fazer prova de física, porque algumas questões são mal elaboradas. Então essas duas aqui, por exemplo, ou questão de interpretação, essa daqui não é não, não é mal elaborada não, eu gosto muito dessa universidade. As questões são muito bem, são muito boas. Só que eu falo assim, eu me expressei mal, tá? A interpretação, com interpretação você mata a questão, tá? Não precisa nem de um conhecimento de primeira lei da termodinâmica e transformações gasosas, tá ok? C. O número de moléculas de oxigênio dentro do botijão aumentou. Aí eu pergunto, aqui está relacionada, tá? Não são questões certas não, tá? Relacionadas. Se o número de questões, ó, se o número de moléculas aumentou, eu pergunto de onde que elas vieram, né? Olha só, número de questões, o número de moléculas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso serve para energia, serve para massa. De onde veio esse extra de oxigênio? Por que, que o número, as moléculas se reproduziram lá dentro, né? Então, não faz sentido, beleza? Então, eu eliminaria aí as duas primeiras que referem-se à mesma coisa e não tem nada a ver, porque o que está constante aqui é o volume. Aqui está falando que o número de moléculas de oxigênio dentro do botijão aumentou. Isso é uma questão
você pode até falar fácil, né? Mas só que o problema é que você tem que ver que na hora de sua prova, às vezes está nervoso e não vê isso com tanta clareza assim, né? E a última, o número de colisões das moléculas de oxigênio contra as paredes do botijão aumentou, que significa o quê? Pressão, tá? Então, dá para fazer por eliminação essa questãozinha aqui, tá? Então, o número de colisões, isso é o quê? O que é pressão? É força sobre área. E é isso aqui que aumentou. Tá certo? Tranquilos? Beleza, Carlos. Beleza? Foi? Beleza, Ó, Carlos. e o tempinho já tá. Acabou, né? Bem, vamos deixar isso aqui pra gente fazer na próxima aula. Pra gente não exceder o tempo aí. Só levantar a questão aqui pra vocês resolverem e a gente resolve no início da próxima aula. Seja um mol. Então aqui ele especificou a quantidade de gás, tá? Um mol, ok? Temperatura de 400, temperatura inicial. Pressão, uma qualquer. Esse gás passa por uma transformação isobárica, pressão constante, até dobrar o volume. Dobrou o volume. Eu não sei qual que é o volume antes, mas ele dobrou. Em seguida, esse gás passa por uma compressão compressão isotérmica, até voltar ao seu volume original. Qual a pressão ao final dos dois processos? Eu tenho duas transformações ocorrendo aí. Eu tenho que acompanhar as duas, tá? Para tentar descobrir se dobrou, se ficou metade, se ficou 5 vezes maior, 10 vezes maior. Eu tenho que analisar isso aí, beleza? Aí, próxima aula, a gente finaliza isso aí. Tranquilos? Valeu, Para não Carlos. exceder muito aqui. Até daqui a pouquinho. Carlos, obrigada. Falou, eu que Valeu, agradeço. cara. Abração.